pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maiara e hoje eu vou falar sobre Roma Antiga. Bom, o período antigo de Roma, ele começou cerca de 600 a.C., quando os etruscos chegaram ao poder e governaram como reis. Então, rebelando-se contra esses reis tiranos, os romanos, que habitavam aquela região, derrotaram os etruscos no fim do século 6 a.C. e formaram então a República Romana. Em uma república, o líder ele não governa sozinho, tá? Diferentemente de uma monarquia, de uma tirania, o poder ele é dividido e todos são responsáveis pelo governo e tem que legislar e agir em nome de um bem comum, tá? Essa é a base da república. Res publica, bem público, bem comum. Por isso a República Romana também tinha um senado para propor e para votar novas leis. Aí, lá nos primórdios da República, apenas os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra, que podiam ser senadores, e isso não era permitido à classe dos plebeus, que eram pessoas comuns. E como funcionava o sistema de leis? As leis elas eram aplicadas por dois funcionários públicos, os cônsules, que eram eleitos pelos cidadãos, né, e ocupavam aquele cargo máximo da República, e havia também os pretores, que eram os generais, atuavam como generais, juízes, prefeitos e resolviam essas disputas e discussões a respeito de dinheiro e de contratos. Os romanos, eles conquistaram diversos territórios, como, por exemplo, Cartago, no norte da África, a Grécia, a Espanha, a Gália, que hoje é a atual França. E as guerras civis, né, elas obviamente ameaçavam constantemente acabar com a República Romana até o surgimento de um grande líder militar chamado Júlio César. O Júlio César, ele foi um comandante militar na conquista da Gália e ele conseguiu acabar com várias guerras civis. E junto com outros dois homens, que foi Crasso e Pompeu, ele governou Roma, que ficou conhecido como o primeiro triunvirato, que é o governo de 3 pessoas. E muitos senadores romanos ficaram insatisfeitos, é claro, com esse novo sistema de governo instaurado aí por esses 3 governantes. E olha só o que aconteceu. O Senado, ele decidiu que Pompeu ele tinha que governar sozinho, mas César, ele se recusou e Crasso havia sido já assassinado. Em 48 a.C., César então derrotou Pompeu e assumiu o governo romano e se tornou depois um ditador. César, ele nomeou vários amigos para o Senado, uma decisão que enfureceu, é claro, os outros senadores, e em 15 de março de 44, que foi uma data conhecida como Idos de Março, César compareceu a uma reunião do Senado e os senadores sacaram facas das togas e o mataram. Então surgiu uma guerra civil que durou 13 anos em razão desses acontecimentos. E aí depois, um segundo triunvirato foi formado para tentar restaurar a ordem. Ele foi formado por Marco Antônio, que era o braço direito de Júlio César, Otávio, que era um sobrinho e filho adotivo de César, e Lépido, que era um romano rico, que tentou ali passar despercebido enquanto Marco Antônio e Otávio brigavam. Gente, aí depois de muitas batalhas e muito derramamento de sangue, o Otávio, que era o filho adotivo de César, ele conquistou o poder e recebeu do Senado o título de Augusto, que significa majestade. Isso foi em 27 a.C. A República, então, ela foi extinta depois de quase 500 anos e Roma havia se tornado um império. Então, Augusto, ele foi o primeiro imperador de Roma. Nessa época, o Império Romano ele se estendia da parte da Europa até o Egito e a maioria dos povos conquistados permanecia livre. Mas províncias elas foram formadas em áreas do Império e cada uma com seu próprio governador e exército, e os habitantes dessas províncias eles podiam se tornar cidadãos, mas obviamente tinham então que pagar impostos para manter o Império Romano, principalmente a sua capital. Augusto ele teve o cuidado de respeitar o Senado para não ter o mesmo destino do pai, que foi assassinado,
e governou até a sua morte, que aconteceu no ano 14 depois de Cristo. Os romanos, eles eram grandes construtores, embora Roma não tenha sido construída do dia para a noite, é claro, né? Mas ela foi, né? Os romanos eram exímios construtores. E uma das construções romanas mais famosas é o Coliseu, que é um anfiteatro, tá? Que é um estádio, que eram apresentados espetáculos de gladiadores e, em alguns casos, até pessoas combatendo com animais. O Coliseu, ele tinha o tamanho de um estádio de futebol e ele era usado justamente para essas competições de gladiadores, que eram homens armados com espada, para punir os criminosos e até mesmo simular batalhas navais. Interessante também mencionar que as cidades romanas em todo o império, elas dispunham de praças, que eram chamadas de fóruns, e os cidadãos romanos frequentavam essas praças para fazer comércio, né, com as suas mercadorias, votar em líderes políticos, celebrar as conquistas militares e até mesmo se reunir com os amigos. E o maior fórum de Roma era chamado Fórum Romano ou Fórum Magno. Augusto, que foi o primeiro imperador, ele queria fazer com que Roma fosse a cidade mais bonita do mundo. Por isso, lá por volta de 26 a.C., ele construiu vários templos muito bonitos, basílicas, arcos que foram inclusive muito caros, dispendiosos e sofisticados no Fórum Romano. E em 476 depois de Cristo, quando o Império Romano ele entrou em colapso, tanto os romanos quanto os invasores roubaram inclusive as pedras preciosas e os metais dessas construções para criar suas novas moradias. Mas durante a Idade Média, os romanos eles se esqueceram do propósito original do Fórum Romano e passaram a usar como um curral. Ele passou a ser chamado de Campo Vatino, que é o campo de gado. E no século XIX, agora bem perto da gente, arqueólogos eles escavaram o Fórum Romano e restauraram as ruínas para que voltasse a refletir essa glória passada romana. Os romanos também construíram estátuas e várias edificações com arcos que garantiam ali a criação de espaços internos para novas construções e usaram uma invenção que foi revolucionária chamada de concreto, que nós usamos até hoje, né? Os romanos também construíram enormes estradas a fim justamente de facilitar o comércio e o deslocamento dos exércitos para a conquista de novas terras e também construiu os chamados aquedutos, que são uns canais que transportavam água do campo para as cidades. E nas cidades romanas haviam banheiros públicos e muitas termas. Já com relação ao direito romano, muitas leis romanas parecem até familiares hoje em dia, porque são de fato adotadas até hoje como o princípio da presunção de inocência, quando um suspeito de um crime é inocente até que se prove o contrário, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre esse princípio. Agora vamos falar sobre a religião em Roma. Existiam muitas religiões no Império Romano, mas no início a maioria dos romanos era politeísta, ou seja, adorava vários deuses, e eles acreditavam numa mistura de mitos locais com a mitologia grega. Mas os deuses gregos tiveram seus nomes mudados, como por exemplo Zeus, que era adorado pelos gregos, passou a se chamar Júpiter para o pessoal do Império Romano, tá? Que Júpiter no latim quer dizer Deus Pater, ou seja, Deus Pai. Mas no geral os romanos eles permitiam que as pessoas tivessem qualquer religião. Mas o cristianismo ele começou a incomodar os imperadores de Roma, que consideravam esse culto, que é derivado do judaísmo, um pouco perigoso. Alguns romanos viam o título de Jesus, né, que era a pessoa mais importante do cristianismo, que era o líder máximo do cristianismo, era chamado pelos seus próprios discípulos como rei dos judeus. Os romanos acharam isso uma afronta às autoridades e o resultado foi que um governador romano condenou Jesus à morte. Mas o cristianismo ele continuou a ser pregado e os cristãos continuaram a ser perseguidos. Por volta de 300 depois de Cristo, quase 10% dos romanos já eram cristãos e até hoje o cristianismo é uma das religiões mais populares do mundo.
Agora vamos falar sobre o declínio do Império Romano. Bom, o Império Romano, ele começou a declinar com o imperador Cômodo. O imperador Cômodo, ele tinha 16 anos quando começou a governar lá em 177 d.C., ao lado do seu pai Marco Aurélio Antonino. Após a morte de Marco Aurélio Antonino, em 180 d.C., o Cômodo passou a governar sozinho. Mas as suas decisões não foram as mais acertadas e deu-se então início ao fim do Império Romano. O Cômodo, ele desprezou o Senado, ele subordinou o exército para não ser incomodado e os seus sucessores também se comportaram da mesma maneira. E aí Roma também enfrentou outros problemas, como o uso de exército de mercenários que não eram leais ao império, a inflação devido à cunhagem exagerada de moedas e a peste, que foi uma doença contagiosa que assolou o Império Romano. Também houve grandes lutas para manter as terras conquistadas, porque vários povos germânicos estavam migrando para regiões conquistadas pelo Império Romano e eles acabaram conquistando a parte ocidental do Império, mas Constantinopla sobreviveu como a capital do Império Bizantino, uma vez que o Império Romano já havia se dividido em duas partes justamente para garantir a defesa dos territórios do Império. E aí, no ano de 476 d.C., marcou-se então o fim do Império Romano do Ocidente, com a conquista da capital pelos povos germânicos, mas o Império Bizantino continua e é sobre ele que nós vamos falar na próxima aula. Um beijo a todos e fiquem com Deus.